O cordão da Micaela faz magia acontecer. Quem é velha vira moça, quem é moça vai nascer. O cordão da Micaela faz magia acontecer. Quem é velha vira moça, quem é moça faz nascer. Laciana, Sueli, meu menino tem um tambor, meu menino tem um tambor, e ele toca com amor, ele toca com amor, mas precisa gritar de que cor, mas precisa gritar de que cor. Grito sim é preta, cor do amor, grito sim é preta, cor do amor. Minha menina tem um tambor, minha menina tem um tambor, e ela toca com amor, e ela toca com amor, mas precisa gritar de que cor, mas precisa gritar de que cor. Grito sim é preta, cor do amor, grito sim é preta, cor do amor, mas me diga onde é que tá escrito, mas me diga onde é que tá escrito. No caminho de São Benedito, no caminho de São Benedito, mas me diga onde é que tá escrito, mas me diga onde é que tá escrito. No caminho de São Benedito, no caminho de São Benedito, no caminho de São Benedito, no caminho de São Benedito. Quando a gente iniciou com o bloco da Dona Micaela, que a gente fez essa homenagem a essa parteira negra, tivemos a ideia de fazer uma ala não, colocamos duas representantes, né? Iniciando de pouquinho, colocamos duas representantes de benzedeiras. No início foram eu e a Lara. No ano seguinte, mais duas foram a Dona Cida e a Dona Margarida. Então hoje nós somos em 4 benzedeiras, que abrem assim o cordão, que dão aquela luz, que abençoa esse nosso cordão durante esse nosso desfile, essa nossa caminhada aí pela Penha. Assim, eu acho muito importante as ervas na nossa vida, independente de religião, de qualquer coisa. As ervas estão sempre presentes, né? É como eu falei e volto a repetir, é sempre um banho, às vezes uma criança que está com o bucho virado, verme, que a minha mãe sempre falava, sabe, minha mãe, minha avó, ai, a criança está com verme, ai, a criança está com o bucho virado, ah, está chorando muito, dá um chazinho de erva doce, porque às vezes é dor de barriga, e, né, e a gente tá nessa caminhada já há muito tempo. Eu fiz um curso de corte e costura, mas assim, porque como na época, né, eu tenho 4 filhos, então eu sempre tenho a roupa do maior, você corta, faz pro menor e aperta e ajusta e assim você vai, né? Então eu acho muito importante esse reaproveitamento das peças, sabe? Eu venho nessa linha de reaproveitar, né? Então, como eu já tenho as máquinas, e já tinha mais ou menos uma noção de costura, vem uma ideia, você corre lá e dá uma costuradinha, corta aqui, dá uma ajeitadinha, a gente criou essa saia das benzedeiras, aí a ideia da blusa, tudo isso com certeza inspirada nas baianas, né? Que a gente tem uma noção. E a gente foi
como é que fala? Nessa inspiração que a gente fez a roupa, a saia rodada, com bastante babado, a blusa também bem solta, com babado, aí a gente põe os colares. E a gente teve a ideia de fazer um torso, né? Esse turbante assim, pra gente fazer direitinho a caracterização da baiana, né, juntamente com a benzedeira. Então ficou bem próxima, né, uma da outra. A baiana, no caso, na escola de samba, e as benzedeiras, no caso, orientando, sendo mais parte, como da dona Micaela, tinha um suporte, né? Elas vêm benzendo e vêm ajudando ali no parto, na oração, porque não só benzimento, né? A gente sabe que o benzimento é mais oração. Então a gente pega as folhas para fazer todo aquele ritual, né? Tanto é também que no início do nascimento, eu me lembro bem que a gente fala, nasceu! E nesse nasceu, já corta ali o cordão, tem todo aquele preparado para receber a criança e já entrega na mão da benzedeira que está ali ajudando nesse parto. Vai nascer! Vai nascer! Corre lá, dona Micaela! É mais um que vai nascer! E lá fui eu. Mas antes, eu pedi proteção à minha Nossa Senhora da Conceição, que sendo mulher como eu, sabe muito bem da minha precisão. Pra Micaela não há mau tempo. Chuva, frio, vento ou calor. Se me chamar, eu vou. De burrinha, de cavalo ou a pé. Sabe como é? O ofício de partejar não é pra quem quer. É missão, é presente de Deus que eu faço com muito orgulho e dedicação. Ó, essas mãos aqui já trouxeram muito menino pro mundo. Mas eu não faço só isso não. Eu sou mulher de 1000 ofícios, ó. Eu benzo criança mofina, homem frouxo. A minha pesquisa, tanto a minha pesquisa artística quanto a minha pesquisa em saúde, ela leva em consideração essas duas vertentes, né? Eu tento fazer essa junção entre arte e saúde. E trago muito premente a questão do gênero, né, que é a saúde da mulher, junto com a questão racial. Então, as mulheres negras, elas são o centro, elas são o foco da minha atenção enquanto pesquisadora. E foi justamente essa junção, esse trabalho, esse histórico que eu venho tentando construir, que me fez aproximar também de artistas da região, do Centro Cultural da Penha, do Movimento Cultural da Penha, no qual surgiu o convite para que eu fizesse parte também do Cordão da Micaela. A dona Micaela Vieira, do qual eu tenho a honra de emprestar o meu corpo para trazer vida a essa personagem. Foi bastante desafiador criar essa figura da dona Micaela, né? Apesar de ser uma figura que existiu aqui no bairro, a gente tinha poucas informações, eu não tinha imagens dela, então eu fui buscar na minha memória, na memória das minhas ancestrais, das minhas antepassadas, então eu tenho bastante afetividade por essa personagem justamente por isso, pelo caminho que eu tentei criar, que é buscar mesmo no nosso imaginário, no imaginário coletivo, né? Em relação às parteiras, em relação às benzedeiras, todo mundo tem uma história de benzedeira, de parteira para contar. Seja na própria família, ou seja nos seus bairros, sejam mulheres outras, né, conhecidas. Então, eu fui beber um pouco nessas histórias, fui puxar pela minha memória. Então, eu perguntei para minha mãe, porque eu tinha tias-avós que eram benzedeiras, né, que tinham um pouco essa relação com o cuidado, com as ervas. Então, rememorar essas histórias, né, me ajudou também a trazer a essa criação, né, a criar essa personagem que, para mim, ela estava muito nesse campo ainda do imaginário. Então, por isso que foi bastante desafiador, mas foi de uma alegria tremenda, porque eu sinto essa proximidade com as pessoas quando elas assistem, né, a encenação,
o reconhecimento ele é imediato, né? Porque está lá nessa memória afetiva também dessas outras pessoas que nos assistem, né? Que vai buscar lá no seu álbum de fotos de família a sua parteira. Então, também bebi muito de imagens, de poemas, de poesias, de falas de outras mulheres, parteiras que a gente encontra aí nas redes, né? E isso foi me ajudando também a construir tanto a personagem enquanto fisicalidade, mas também a fala, né? Buscar essa embocadura, qual é a palavra, né? Como é que ela diria. Quando a gente traz um tema tão importante, né, que é o partejar, que é uma figura central, que é uma mulher preta, que viveu aqui, que dá um nome para uma praça e que a gente tem poucas informações, né, a respeito da vida dela, isso é de demasiada importância, né? Além da gente estar falando da importância dessas mulheres, das mulheres pretas nessa figura da Dona Micaela e que revela outras mulheres e outras existências, a gente está falando de um assunto que é muito importante, que é o partejar, que é a assistência ao parto, né? Que durante muito tempo isso ficou muito distante da gente, né? Antigamente, quando o parto ele era assim uma função, ele era muito familiar, né? Ele não era algo hospitalar, ele estava muito no âmbito familiar mesmo, de troca de experiência entre as mulheres que já tinham passado por aquilo, né, com as outras que ainda desconheciam, e isso foi se apartando da gente ao longo dos anos. Então a gente poder falar disso novamente, trazer essa proximidade, esse olhar para as pessoas na rua e a gente discutir a importância do cuidado, desse cuidado entre as mulheres, né? Da humanização do parto. As mulheres, a gente sabe, as pesquisas estão aí e apontam que as mulheres negras elas sofrem mais violência obstétrica. Quando a gente está falando de violência obstétrica, a gente está falando de um cuidado inadequado, de um pré-natal inadequado, né? De procedimentos que são realizados, que não deveriam ser realizados nos nossos corpos. Então, quando a gente está falando do partejar e quando a gente enaltece essa figura da parteira, né? Que é uma figura afetuosa, empática, né? Então, trazer isso para a rua, trazer isso para a proximidade das pessoas faz com que elas também pensem e repensem esses processos, né? Então, eu considero muito importante a gente poder tratar disso num cordão carnavalesco, enaltecer a vida mesmo, né? O nascimento de uma criança, como a gente encena logo na saída, junto com esse nascimento também, né? Dessa mulher, dessa figura histórica aqui no bairro, para que outras pessoas possam conhecer também e enaltecer a história da Dona Micaela. A Micaela Vieira, ela era uma preta, mulher parteira, que não é originária da Penha, mas ela nasceu em Jacareí em 1840 e muito provavelmente foi lá em Jacareí que ela pôde desenvolver e aprendeu as técnicas da parturição. Ela era uma parteira leiga. E chegando aqui na Penha por volta de 1885, ela chega já com 46 anos, muito provavelmente casada, porque ela tinha 2 filhos, né? João e, se não me engano, Sebastiana. E aí, chegando aqui na Penha, ela se insere de tal forma na comunidade que ela começa a atender os partos das parturientes que haviam na Penha, né? E aí, assim, por ser parteira e pelo fato de que a parteira tem que ter uma mobilidade muito grande para estar aqui, estar ali, enfim, atender às demandas da sua profissão,
Então, assim, eu só posso supor, não há documento que traga isso, mas eu só posso supor que ela fosse uma preta livre. Porque quando ela chega na Penha, em 1885, o Brasil vivia ainda um período de regime escravocrata. Um regime em que os pretos ainda eram escravos no Brasil. E na Penha não era diferente. Então, a gente pode deduzir, a partir dessa experiência, que naquele momento, na Penha, muito provavelmente, nós tínhamos pretos ainda escravizados, mas tínhamos uma gama muito grande de pretos livres, como é o caso da Micaela. Pois bem, e chegando aqui na Penha, ela, inserida na comunidade, ela fazia partos, não cobrava nada, ela virou uma espécie de comadre das mulheres da Penha, sobretudo aquelas que ela atendia no parto, e por consequência acaba virando também a tia dessas crianças que ela acolhia, que ela recebia, trazia à vida. Então ela foi conhecida aqui na Penha como a tia Micaela, né? Inclusive há um historiador aqui na Penha, o Edemir Linguitti, um memorialista, ele fala que essa Micaela morava aqui junto ao grupo escolar Drummond, que é bem no centro da Penha, e ela morava numa casinha simples de taipa, então era uma preta parteira, uma preta livre, uma preta pobre, mas que tinha um coração imenso, e em função desse coração imenso, lá por volta de 1931 ela falece. E ao falecer, a comunidade que a conhecia, a comunidade da Penha, começam a reivindicar que ela tenha a sua memória preservada, né? E aí um vereador de São Paulo, que depois virou prefeito de Guarulhos, etc., esse vereador encampa essa ideia e propõe em 1954 que na Penha exista um espaço em que a memória da Micaela Vieira seja preservada, e se estabeleça ali um território onde a memória dela esteja viva e presente na comunidade em que ela tanto contribuiu, em que ela ajudou a construir, inclusive trazendo vidas para a comunidade. Esse projeto foi aprovado e em 1956, a prefeitura então estabelece esse território, né? Estabelece esse local em que hoje nós conhecemos como Praça Micaela Vieira. Para mim foi um grande achado, eu creio que para os penhenses também. Então, assim, quando a prefeitura institui esse espaço, institui esse lugar na comunidade como um local de memória dessa tia Micaela, dessa comadre acolhedora da Penha, a prefeitura institui ali um monumento, né? Um monumento territorial em que reconhece a importância que essa mulher teve na Penha, reconhece a importância que ela trouxe para a comunidade, deu para a comunidade e institui ali o seu local de memória. Então hoje a Penha, além da comunidade do Rosário, além da Igreja do Rosário, nós podemos perceber que também há outros espaços em que os negros estão representados, em que os negros estão, vamos dizer assim, com sua memória representada. Ô Micaela, tu venha ver, muitas crianças estão pedindo pra nascer. Ô Micaela, tu venha ver, muitas crianças estão pedindo pra nascer. E pisco roxo e tem alis estrelados, pra todo dia um batuque acontecer. Quando nascer, crianças têm que benzer. A ruda tem água morna, venha ver. E pisco roxo e tem alis estrelados, pra todo dia o batuque acontecer. Quando nascer, crianças têm que benzer. A ruda tem água morna, venha ver. Ô Micaela, venha ver, muitas crianças estão pedindo pra nascer. Ô Micaela, venha ver, muitas crianças estão pedindo pra nascer. E pisco roxo e tem alis estrelados,
dia faço o que acontecer. Quando nascer, criança tem que vencer. A bunda tem água morna, vem a ver. E bicho roxo que tem anis gelado. Pra todo dia faço o que acontecer. Quando nascer, criança tem que vencer. A bunda tem água morna, vem a ver. Oh, Micaela, tu vem a ver. Muitas crianças estão pedindo pra nascer. Oh, Micaela, tu vem a ver. Muitas crianças estão pedindo pra nascer. Quando o pessoal do Movimento Cultural PM me convidou para participar desse trabalho para confeccionar o boneco, né? Que seria um boneco para o cordão da Dona Micaela. Então a gente acolheu as famílias, foi uma coisa bem difícil porque, na verdade, essa técnica nunca tinha feito com umas crianças da idade que apareceu e a gente acabou fazendo. É claro que tinha ajuda do Altair, do Robson, do Heber, de um monte de gente, e a gente conseguiu fazer essa técnica de arame com fita crepe, que é uma técnica que eu aprendi lá no Vento Forte com Hilo Kruger, que é uma pessoa que é referência do teatro infantil da América Latina. E foi uma coisa muito legal, porque a ideia era fazer esse boneco com todo mundo junto para depois sair no bloco. O boneco é uma técnica siciliana, é um pigmeu na verdade, né? Que eu aprendi a fazer esse boneco com um bonequeiro que é artista plástico, Sandro Roberto, que ele é do Pernambuco, mas agora ele mora no Rio, é um cara referência no teatro popular de Mamulengo no Brasil. Então eu aprendi com ele e aí a gente trouxe, adaptamos com fita crepe, com arame, porque a cultura popular é bom por causa disso. Você faz com o que você tem, você não precisa sofrer. Se as pessoas fazem com fibra, você não tem acesso a fibra, você não sabe nem o que é a fibra. Você vai fazer com sapé, com madeira, com barro, não tem problema. Então isso é que é legal, né? Que não tem jeito certo de fazer, e sim o que você tem na mão para fazer. Isso é uma coisa muito rica e foi o que a gente acabou fazendo, né? Com arame, é claro que foi bem pensado, né? Com arame, com fita crepe, para ficar leve. Mas eu me lembro que até quando a gente trazia aqui na celebração afro, para empapelar o boneco, a gente não sabia muito bem. Eu até comparei com um parto, assim, né? Com um bebê sem fazer ultrassom. Você não sabe se é menino ou se é menina, mas vai fazendo ali e depois com a mão de todo mundo saiu a boneca. Ah, entendi. Que o nome Coralina foi a Isa que colocou, porque a gente nem tinha pensado nisso. Aí a Isa falou, vamos colocar de Coralina. E por uma coincidência, eu não sei, o Renato Gama também fez uma música que tinha Coralina, não tem? Coralina e Conceição. E aí ficou, e as meninas, todo mundo chama a boneca de Coralina, né? Uns chamam de Micaela, mas é isso, eu acho que foi muito legal essa junção, né? Quando eu falo do artista popular é isso, né? Às vezes a pessoa tem várias formações, né? Que na verdade vai para uma coisa só, que é a coisa do artista popular. Vou pegar de novo na cultura popular, porque as pessoas, elas têm essa coisa, né? De pensar tudo, fazer desde a comida, do acolhimento, pensar no local para as pessoas ficarem bem, então desenhar, escrever, pintar, essa coisa que a gente já tem. Como a gente é brasileiro, essa mistura do mundo todo, então é uma coisa que já está com a gente, que às vezes a gente acaba ficando distante, né? Então é isso. E na Micaela foi isso, a gente fez o boneco, todo mundo junto, cada um colocando um pouquinho, escrevemos a música, fizemos uma brincadeira de cada um trazer uma palavra. E a gente fez uma brincadeira, quem que você acha que é a Micaela? E aí as pessoas foram falando, e eu fui falando as histórias de onde ela vinha, onde ela morava, e acabou que saiu a música da Dona Micaela, feita com todo mundo, com as crianças, que foi muito legal. E tinha uma criança, na verdade a Isa, que ela perguntava bastante, ela e a mãe dela, a Natasha, e elas ajudaram bastante indicando também a história da música, né? E foi isso, a gente escreveu a música, fizemos o boneco e a gente brinca todo mundo, porque o boneco tá aí. E a musiquinha acabou ficando assim, ó. Lá vem ela, Dona Micaela, lá vem ela, Dona Micaela, descendo a ladeira, nega
parceira, lá vem a parteira. Descendo a ladeira, nega parceira, lá vem a parteira. Onde ela mora, falo pra você, é na 8 de setembro, numa ilha no Tietê. É na 8 de setembro, numa ilha no Tietê. Foi mais ou menos por aí, né? E aí a gente foi criando, compondo, e depois vem o corpo todo dos músicos, né? Que é o Renato e a gangue toda, né? E aí ficou esse ritmo muito legal, né? Que a gente sabe que tem uma pitadinha de tudo, e na verdade pode ser até um ritmo que está aparecendo aqui, né? Com toda a consciência de a gente saber que tem junção da congada, do coco, do samba de roda, do barravento, do candomblé, da marujada, da congada. É isso, eu acho que o cordão da Micaela e o ritmo que tem é isso, né? Então lembra bastante coisa. O carimbó, lembra o coco, sempre vai lembrar esses ritmos populares, porque é isso, tem a junção de todo mundo, cada um de um lugar que dá essa cara. Todo coletivo tem uma identidade, que nem a Mangueira. A Mangueira tem a sua... a identidade do tambor, né? Do tambor. Que com certeza uma das tradições mais importantes de qualquer coletivo, carnavalesco ou não, essa questão da tradição do tambor, a batida, né? Você citou da Mangueira. Que é um surdo só, e isso é... Sim. E aí... Cara, eu fiquei nessa, e quando eu cheguei em casa me veio uma batida. Aí tinha um integrante antigo, né, que fazia a celebração, eu cantei pra ele, foi muito interessante, que eu cantei pra ele a batida. Falei, aí cantei pra ele, falei, cara, você já ouviu isso? Aí ele falou, que é isso? Nunca ouvi, ele manja de batucada. Aí liguei pro Johnny Guima, falei, Johnny, já viu uma batida dessa? Ele falou, não, então eu acabei de criar. E aí fomos compartilhar com a galera gostou e criou essa identidade da batida. Então, a batida do cordão da Micaela é única. É única. Não tem igual, foi criada, né? É assim, ó. Vou mostrar como nasce essa batida, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Eu lembro que a gente começou a falar das visões, do que cada um enxergava no cordão, né? Esses códigos, o que cada um entendia desse coletivo carnavalesco. Sim. E aí foi interessante porque muitas vezes a minha visão do que era o bloco não era do Wanderson, da Patrícia, então a gente foi tentando entender todo esse contexto, que isso que é importante, que são esses códigos, né? Total. Porque não precisa ser um código, como eu posso dizer, intuitivo. A gente pode pensar sobre, pode tentar entender melhor, pode tentar maximizar nesses códigos, né? Porque são importantes pra gente. E cada pessoa enxerga de uma forma. É legal a gente falar, você enxerga essa questão do bloco assim. Tem gente que tem muito essa questão da diversão, que o bloco também ele não se abdica do direito da diversão, né? Sim. Então ele é um bloco para se divertir também, para a família, para pensar na socialidade. Então eu acho que esses códigos são fundamentais assim, para essa consolidação. Eu lembro que na primeira vez que saímos, né,
que a gente foi lá pra praça, a gente cantou até algumas canções que já são de domínio desse repertório Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. E aquilo me soou muito estranho naquela ocasião. Eu falei, poxa, tudo bem que tem a ver com a questão da criança, porque a gente também tem essa questão de remeter o nome da Micaela e aos seus fazeres, como parteira, como benzedeira. Mas eu percebi que aquele Mamãe eu quero não fazia parte daquele contexto. Eu falei, Renato, eu acho que não dá pra gente tocar essa música do repertório carnavalesco convencional. Não que não seja bacana, mas tem outra função nesse cenário, né? Então a gente precisa de composições novas, precisa de um repertório novo. É impressionante como todo mundo se sentiu contemplado. Muita gente compôs canções inéditas para Micaela, né? Para Micaela, isso foi interessante. A gente tem quase 10 canções, né? Quase 10. Ela pega a hora, beija o neném, e o choro da província de nhé. O cordão da Micaela faz magia acontecer. A gente vai chegando na forma e o som do cordão da Micaela. Então esse cordão, quando ele traz pra gente essa memória, resgata a memória da Dona Micaela e traz para a rua esse cordão, né? Ele está festejando com muita alegria, né? Com muita espontaneidade e com tudo aquilo que o carnaval representa de cultura, de resgate de memória, de representação social, de representação cultural, traz a Dona Micaela como um elemento de alegria para a Penha. Lá vem ela, Dona Micaela. Lá vem ela, Dona Micaela. Descendo a ladeira, ela é nega parceira, lá vem a parteira. Descendo a ladeira, ela é nega parceira, lá vem a parteira. Dona Micaela chegou na janela. Dona Micaela chegou na janela. A moça está com dor, deixa ela. A moça está com dor, deixa ela.